Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e eu espero que esse seja o último vídeo em que eu fale sobre as heresias mormons. Eu acho que tudo que eu já falei aqui no canal, eu vou deixar aqui o link de todos os vídeos que eu já falei sobre os mormons. Vou deixar o link nesse vídeo aqui, você pode acessar. Me deram uma ideia uma vez de fazer uma playlist, eu vou tentar construir essa playlist para separar alguns vídeos meus aqui por assuntos. Anteriormente eu fiz um vídeo refutando um argumento, né, de um mormon aí, de um garoto que escreveu um texto enorme, refutei ele todinho. E hoje eu vou fazer algo que eu creio, que eu desejo que seja a última refutação, que é justamente comparando o livro de Mormon, tá aqui o livro de Mormon, né, um outro testamento de Jesus Cristo, com a Bíblia. Então eu tenho duas Bíblias aqui, mas Bíblia é Bíblia, né? Tirando a Bíblia católica e a ortodoxa, essa aqui é uma verdadeira, né? 66 livros. Aí eu tenho também aqui uma tradução do Novo Mundo, tá aqui, trouxe do Brasil. Tenho outras Bíblias aqui, Bíblia em espanhol, não dá para vocês verem, dá para ver mais ou menos ali, mas eu tenho outras Bíblias ali. Então, ou seja, Bíblia é Bíblia, livro de Mormon é heresia. Então vamos lá. Vou fazer aqui algumas comparações do porquê que a Bíblia é confiável e o livro de Mormon não. Primeiro, origem e autoria. A Bíblia ela foi escrita ao longo de 1500 anos por cerca de 40 autores em 3 continentes como Ásia, África e Europa. Foi escrito em hebraico, aramaico e grego. Olha só que legal. Quem começou a escrever os livros da Bíblia, até o último cara que escreveu, passou 1500 anos. E são 40 pessoas, ou seja, a Bíblia ela não foi escrita por uma pessoa, ela foi escrita por 40 pessoas, num período de 1500 anos, em 3 continentes diferentes. E o que é interessante é porque é um texto coeso. Nem os filmes da Marvel, que são o mesmo universo, têm tanta coerência como a Bíblia. E olha que eles só têm 20 anos, os filmes, né? Nem eles têm tanta coerência igual a Bíblia. E a Bíblia é formada por 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento, ou escrituras hebraicas, e 27 no Novo Testamento, que são as escrituras gregas. Eu posso fazer um vídeo para vocês explicando o porquê que a Bíblia verdadeira é a Bíblia com 66 livros. E não é a Bíblia ortodoxa, não é a Bíblia católica. Eu posso trazer textos aqui que comprovam, dentro da arqueologia, dentro da história, dentro da própria Bíblia. Textos normalmente católicos que acham ruins, né? Quando a gente fala que a nossa Bíblia é a verdadeira e a deles não. Mas eu mostro dentro da tradição católica que a nossa Bíblia é verdadeira e a deles não. Então eu posso fazer um vídeo para isso. Se você quer que esse vídeo aconteça, deixa aqui nos comentários. E a Bíblia também tem os testemunhos históricos e manuscritos antigos, como o do Mar Morto, né, que comprovam que o que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Ou pelo menos é escritura realmente antiga, né? Já que quando você vai estudar os manuscritos do Mar Morto, você descobre que eles eram textos muito antigos e eles são exatamente o que está escrito aqui. Exatamente, se você pega os textos bíblicos dessa Bíblia aqui e compara com os manuscritos do Mar Morto, você vai ver que está escrita a mesma coisa. Lógico, né? no idioma da época, mas está escrita a mesma coisa. E isso também já refuta, inclusive, o argumento de algumas pessoas dizerem, né, que a Bíblia foi alterada durante os séculos. Os manuscritos do Mar Morto comprovam que isso é mentira, ou seja, é o mesmo texto. O mesmo texto que os profetas leram, os mesmos textos que Jesus leu, que os apóstolos leu, é o mesmo texto que está aqui. Já o livro de Mormon, ele alega ter sido traduzido por Joseph Smith em 1829, a partir de placas de ouro entregues por um anjo chamado Moroni. Isso aqui eu acho uma história muito fantástica. Um anjo aparece, tem umas placas de ouro escrito numa língua ali que ninguém sabe qual é, e o anjo dá um jeito ali do Joseph Smith traduzir esse livro e ele traduz. Conta a história de povos hebreus que teriam vindo para as Américas por volta de 600 anos antes de Cristo, formando civilizações como os Nefitas e os Lamanitas. Então, ou seja, tem umas historinhas interessantes aqui nesse livro, umas historinhas bem legais. Quem gosta aí de mitologia vai gostar do livro de Mormon. Mas vamos lá, né? Vamos ver se isso continua, se isso é coerente.
Vamos para a arqueologia. A Bíblia. Várias descobertas arqueológicas confirmam cidades, reis, moedas, eventos mencionados na Bíblia, como o túnel de Ezequias, por exemplo, inscrições de reis assírios, manuscritos do Mar Morto, entre outros. Então, ou seja, na arqueologia nós temos provas de que personagens, eventos, locais realmente existiram, realmente aconteceram. No livro de Mórmon, nenhuma evidência arqueológica confiável confirma os povos, cidades, línguas, moedas ou guerras descritas no livro de Mórmon nas Américas. Então aqui a gente já tem um problema. Enquanto a Bíblia a gente tem prova arqueológica, o livro de Mórmon a gente não tem nenhuma. Então aqui a gente tem um problema. A gente precisa, como cristão, de provas arqueológicas? Não, a gente não precisa. Mas como a Bíblia está falando de fatos, quando a gente encontra evidências dos fatos, é legais. Então como é que eu sei, né? Eu como alguém que não tem fé no livro de Mórmon, como é que eu vou começar a ter fé se o que ele diz não há prova arqueológica? Entende? Então é estranho, é ruim, não tem nenhuma prova arqueológica, nem de cidades, nem de povos, nem de guerra, nem de nada. Línguas como o reformado egípcio, supostamente usado nas placas, nunca foram identificadas por arqueólogos. Gente, e olha que o Egito talvez seja a civilização mais pesquisada pelos arqueólogos, pelos historiadores e tal, porque o Egito ele é fascinante. E aí, as placas de ouro estavam escritas aí nesse idioma egípcio, mas a gente nunca, a gente não, né? Os arqueólogos nunca encontraram esse idioma. Então, ou seja, esse idioma foi escrito, foi usado só para escrever as placas? Estranho, né? Não tem nenhuma outra coisa, outro objeto e tal. Eu lembro que quando a gente estudava história, eu lembro que alguns textos foram traduzidos graças a uma... Tinha a ver com Napoleão, que é a Pedra de Roseta, onde havia textos escritos em vários idiomas, e aí eles pegam aqueles textos e conseguem traduzir outros textos, né? Porque conseguiram encontrar equivalência no idioma, e por aí vai. Já o livro de Mórmon a gente não tem nada para dizer assim, ó, tá vendo? Essa escrita aqui é a mesma que foi usada nas tábuas de ouro. Não tem, então é ruim. Quanto à contradição e coerência. A Bíblia possui aparentes contradições, como relatos duplicados ou diferentes nos evangelhos. Mas muitas têm explicações contextuais, culturais ou linguísticas. E eu digo até mais o seguinte, a Bíblia, se você for olhar ela comparando com outros textos até mais modernos, você vê que as tais contradições que a Bíblia tem são, na verdade, às vezes, ponto de vista. Ou seja, evangelho, né? Os quatro evangelhos, inclusive esse termo, né? Os quatro evangelhos já está errado, porque é um evangelho só, escrito por pessoas diferentes, pelo menos 4 pessoas diferentes. 4 pontos de vista diferentes, mas o assunto é o mesmo. Então, ou seja, se você, eu já vi até gente usando esse exemplo, se você pega numa sala 10 pessoas de localidades diferentes, de culturas diferentes, de idades diferentes, e coloca elas para escrever um texto sobre a água, que é comum, todo mundo conhece a água. Você vai ver que as pessoas vão escrever coisas totalmente diferentes sobre a água. Mas na Bíblia não, o Deus é o mesmo, os princípios são o mesmo, é tudo o mesmo, entendeu? Não tem contradição. Às vezes tem um ponto de vista, ou seja, às vezes um cara viu uma coisa que o outro não viu, às vezes o cara falou uma coisa que o outro não falou, às vezes o cara dá um detalhe que o outro não deu detalhe, e por aí vai. Mas contradição, porque contradição é quando se diz uma coisa, por exemplo, isso aqui é assim, assim, e depois lá na frente a mesma pessoa, no mesmo sentido, fala, não, não é assim. Então isso é contraditório. Não é o caso da Bíblia. E a coerência interna é notável, considerando o tempo, autores e contextos variados. Então vamos lá. Como eu falei no começo do vídeo, 1500 anos, 40 autores, 3 continentes diferentes. Aí você tem um pescador escrevendo, que era Pedro. Você tem um cobrador de impostos, que era Mateus, escrevendo. Você tem um rei escrevendo, que era Davi. Você tem outro rei escrevendo, que era Salomão.
E todos esses caras falam sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo Deus, sem contradição, sem problemas. Então existem pessoas ali de diferentes classes sociais, épocas diferentes, contextos diferentes. Teve cara que viveu em momentos de paz e tranquilidade, teve caras que viveram em momentos de guerra, de invasão, teve caras que viveram no exílio, teve caras que viveram na sua própria terra, e todos eles falam sobre o mesmo Deus. Livro de Mórmon contém várias contradições em relação à Bíblia e até outros ensinamentos mórmons posteriores. Ou seja, a Bíblia ensina uma coisa, o livro de Mórmon ensina outra, como por exemplo a salvação pela graça. Na Bíblia a salvação é pela graça, no livro de Mórmon é a salvação pela graça com obras. No livro de Mórmon fala sobre, no livro de Mosias, tem um livro chamado Mosias, fala sobre Deus ser eterno e imutável. Mas Joseph Smith dizia que Deus não era eterno, não era imutável e que a gente poderia se tornar igual a Deus. E doutrina. A Bíblia ela enfatiza a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A Bíblia também ensina que há um único Deus, e já nos Mórmons existe 3 deuses. Cristo é suficiente para a salvação, sem necessidade de obras para justificação. Livro de Mórmon e doutrina Mórmon ensina a salvação pela graça depois de tudo que pudermos fazer. Está escrito lá em 2 Nefe, capítulo 25, versículo 23. Ou seja, é fé mais obras. Afirma que Deus tem um corpo físico e que seres humanos podem se tornar deuses. Introduz práticas como batismo pelos mortos e outros rituais não encontrados na Bíblia. Dos 2 livros, entre Bíblia e Livro dos Mórmons, qual dos 2 tem mais chance de ser um livro verdadeiro? Pelos critérios históricos, arqueológicos e teológicos, a Bíblia tem muito mais evidências de autenticidade, tanto interna quanto externas. Já o livro de Mórmon é altamente dependente do testemunho de Joseph Smith, sem suporte histórico confiável. Ou seja, Joseph Smith diz que sim e sim. Por que Joseph Smith? Porque sim. Entende? Então, ou seja, tanto que você não vê na teologia o livro de Mórmon nem sendo citado, nem sendo cogitado como algo que poderia ser real. Ou seja, é uma piada, é no mínimo uma paródia, é um escrito até interessantezinho de ler, mas quem conhece Bíblia, é assim, quem comer uma comida de verdade não gosta disso aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido informativo esse vídeo, espero que você tenha entendido. Manda esse vídeo para o Mórmon que você conhece, manda esse vídeo aí no grupo da sua igreja. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu comentário, se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu gostei e a gente se vê no próximo vídeo.